Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o pastor Luiz Fabiano Leles, e nós estamos em mais uma gravação das lições da Escola Bíblica Dominical da CPAD, e esse trimestre nós estamos estudando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. Estamos vendo sobre a sutileza de Satanás nesses últimos dias, atacando a Igreja do Senhor Jesus. E a nossa lição nesse domingo é a lição número 7, que vai tratar da sutileza da relativização da Bíblia. Semana passada nós vimos sobre a sutileza das ideologias contrárias à família, e hoje vamos ver da sutileza de Satanás em relação a relativizar as doutrinas da Bíblia. E o textuário dessa lição é a introdução, né? Nós vamos direto à nossa introdução da lição, onde nós vamos analisar o que nós vamos estudar nesse trimestre. E o textuário da lição você tem na revista aí, então você, professor, deverá estar lendo esse textuário na sua sala de aula, mas o textuário diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. E a verdade prática diz: a Bíblia é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la. O texto bíblico ele está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 ao 17. Você, professor, leia esse texto para você se contextualizar. Aqui nós não leremos para ganhar tempo na gravação do vídeo. Pois bem, a relativização da Bíblia. O que nós veremos nessa lição deste domingo? Primeiro, vamos ver que a Bíblia ela tem passado por um processo de desconstrução e relativização. E nós vamos ver que esse ataque do adversário à palavra de Deus não é de hoje, é um ataque antigo. E nós veremos que ao longo dos séculos, Satanás tem atacado a palavra de Deus para desconstruí-la e para relativizá-la. Nós veremos também sobre a Bíblia no século presente, teremos um panorama como a Bíblia ela é vista no nosso século. Veremos também que nessa desconstrução e relativização da Bíblia, nós vemos a criminalização das doutrinas bíblicas, ou seja, o Estado está criminalizando algumas doutrinas bíblicas exatamente por causa da sutileza de Satanás na desconstrução e na relativização da mesma. Veremos também sobre as novas metodologias de interpretação da Bíblia. Nós vamos ver que a Bíblia, a partir dessa relativização, surgiram novos métodos de interpretá-la, e essas interpretações são interpretações humanas que trazem um comportamento libertinoso para o homem. Então, essas novas metodologias de interpretação da Bíblia são metodologias que visam simplesmente relativizar a palavra de Deus. Veremos também que a partir desse processo de desconstrução e de relativização, surgiram também novas teologias, e como a teologia inclusiva, por exemplo, a teologia liberal, nós veremos ao longo da lição. E diante disso tudo, nós veremos qual deve ser a postura do cristão e da igreja em relação a esse processo, de desconstrução e de relativização da palavra de Deus. Pois bem, vamos então direto ao nosso primeiro tópico, onde nesse primeiro tópico nós veremos sobre a Bíblia e o espírito dessa era. Esse espírito relacionado à atitude, ao comportamento humano da época em que nós estamos vivendo. Então veremos como a Bíblia ela tem sido vista no século presente. E a primeira coisa que nós temos que nos lembrar, a imagem sugere isso, é que existe um processo de desconstrução da palavra de Deus. E este processo ele é bem antigo. Então nós vamos ver que ao longo dos séculos a Bíblia ela vem sofrendo ataques. E esses ataques que a Bíblia vem sofrendo é exatamente para desacreditar a Bíblia
e até mesmo para abolir a Bíblia da sociedade. Então veremos isso ao longo da história do cristianismo. Vamos ver a Bíblia sofrendo esses ataques, sofrendo essa desconstrução. E nesse processo de desconstrução da Bíblia, nós vimos que muitos exemplares da Bíblia foram queimados. A Bíblia chegou a ser considerada perigosa. A Bíblia chegou a ser considerada obsoleta, desnecessária, proibida. Por isso a imagem aí de uma Bíblia com cadeado. Então tudo isso faz parte, na verdade, de um processo de desconstrução proporcionado pelo adversário exatamente para desacreditar a palavra de Deus. Então, podemos constatar que no presente século a Bíblia ela continua passando por esse processo de desconstrução. E esse processo de desconstrução, se antes era pela proibição, era pela destruição física dela, esse processo de desconstrução agora no nosso presente século é através da desconstrução doutrinária e em relação à utilidade dela. Ou seja, essa desconstrução ela está a serviço de um plano, de um poder ideológico que se opõe ao cristianismo. E esse processo de desconstrução, eles vêm para quebrar, para eliminar com os valores éticos, morais e espirituais que são ensinados pela palavra de Deus. Então, conforme a imagem sugere, a Bíblia ela está sendo desconstruída doutrinariamente e desconstruída pela sua utilidade, ou seja, quero inutilizar a Bíblia como se ela fosse um livro qualquer que pode ser jogado no lixo, que o ato de jogar no lixo não está referindo-se à atitude física, mas à atitude da utilidade, demonstrando que a Bíblia ela não serve para absolutamente nada. Então essa desconstrução que vem sendo feita ao longo dos séculos, passando pelo século presente, acaba implantando na sociedade exatamente um novo modelo de comportamento social e cultural. Ou seja, as pessoas elas começam a ter uma nova forma de pensar. As pessoas começam a ter uma nova forma de agir. E uma forma de pensar e de agir totalmente diferente daquela que nós estávamos habilitados a enxergar e a viver. Ou seja, princípios morais que antes eram condenados pela própria sociedade, agora é tranquilo para a sociedade já ver com os olhos de liberdade e de libertinagem. Então, essa desconstrução não visa a destruição física do livro, como foi nos séculos passados, mas visa exatamente uma destruição doutrinária, levando a sociedade a ter um comportamento que é completamente contrário aí à palavra de Deus. Então, dentro desse processo, nós temos essa desconstrução doutrinária, com o objetivo exatamente de desacreditar a Bíblia, de torná-la inútil. E dentro desse processo de desconstrução, nós temos exatamente uma das maiores sutilezas de Satanás, que é a relativização da Bíblia. Ou seja, nesse processo doutrinário, Satanás ele usa as pessoas para relativizar as doutrinas da palavra de Deus. Então, como consequência desse processo de desconstrução, o relativismo ele surge no presente século como algo inevitável. E o que é o relativismo? O relativismo é uma doutrina filosófica que ela nega a existência da verdade, de uma verdade absoluta, seja na área moral, do conhecimento ou da religião. Ou seja, não existe uma verdade absoluta. O que é verdade para você pode não ser a verdade para mim. Então, assim, a partir dessa relativização, o que é correto ou errado, o que é moral ou imoral, não será necessariamente a mesma coisa para o outro. Ou seja, pode ser o que é errado para você, pode ser errado para mim. O que é imoral para você, pode ser imoral para mim. Então, isso é o que? Relativização. Podemos constatar, então, que o conceito de certo ou errado, ele vai variar de pessoa para pessoa, de lugar para lugar, e o que ainda é pior,
esse mesmo conceito ele pode se modificar ao longo do tempo. Então nós percebemos que essa desconstrução proporcionada por Satanás, usando as pessoas evidentemente, trouxe inevitavelmente essa relativização das doutrinas da Bíblia, que agora passa a ser visto de acordo com aquilo que a pessoa acha. Então, para o relativismo, não há mais parâmetros por meio do qual, né, a gente possa dizer o que é certo ou o que é errado. Tudo se tornou o quê? Relativo. Tudo se tornou relativo. Então, sendo assim, a Bíblia ela representa o quê? Apenas mais um ponto de vista dentre vários outros pontos de vista. Então a Bíblia não contém a verdade, vai depender do ponto de vista de cada um. Conforme a imagem estamos vendo as imagens aí, só que no relativismo existe uma incoerência. Por exemplo, olha a primeira imagem, olha só o cara dizendo, não existe verdade absoluta, esse aqui é o relativista. E aí o outro pergunta, essa afirmação sua é uma verdade absoluta? Ele diz, absolutamente. Então há uma incoerência, porque quando ele afirma que não existe uma verdade absoluta, ele está dizendo que aquela afirmação dele é uma verdade absoluta. Então, se não existe uma verdade absoluta, logo a sua afirmação também não é absoluta. Então, tudo passou a ser visto de acordo com o ponto de vista. A segunda imagem, o boneco da esquerda, está ali alguns pedaços de madeira. O boneco da esquerda está dizendo, são 4 pedaços. O da direita estão dizendo o quê? 3, porque para o que está à direita são 3 pedaços. Para o que está à esquerda são 4 pedaços. Estão com um ponto de vista diferente. Então assim, a Bíblia se tornou para a sociedade, se tornou para o homem, de acordo com o ponto de vista. Não existe o certo nem o errado. Não existe pecado, não existe nada disso. O que é pecado para você pode não ser pecado para outro. O que é errado para você pode não ser errado para outro, e assim sucessivamente. Então esse é o conceito da relativização. O relativismo prega que não existe uma verdade absoluta e que tudo é relativo. Logo, a Bíblia, então, ela se tornou também o quê? Se tornou relativa. As suas doutrinas são relativas e tudo passa a ser de acordo com o ponto de vista da pessoa. Então, esse primeiro tópico é exatamente nós traçarmos esse processo de desconstrução da palavra de Deus a partir da sua desconstrução física, né, a sua desconstrução doutrinária, que trouxe uma outra coisa terrível, que é exatamente o relativismo da Bíblia. Ou seja, ela não é a verdade, ela pode ser verdade para uns, mas para outros não passa de algo que não tem utilidade nenhuma. Pois bem, no segundo tópico, nós temos dentro desse processo de desconstrução, nós temos ainda a Bíblia e o politicamente correto. Nós vamos ver que dentro dessa desconstrução surgiu na sociedade um termo chamado politicamente correto. E esse termo, ele traz uma narrativa diabólica e muito sutil. Primeiramente, vamos ver qual que é o conceito de politicamente correto. Então, politicamente correto, se você for no Google, você vai ter vários conceitos. Mas um conceito bem simples é que o politicamente correto trata-se de um conjunto de regras, de palavras e atitudes que tem o objetivo de evitar ofensas, demonstração de preconceito, de desrespeito e etc. Então, de modo bem simples, o politicamente correto é agir de tal forma que você venha ter regras nas suas palavras e nas suas atitudes, para você não ofender as pessoas, para você não ser preconceituoso para pessoas, para você não demonstrar desrespeito para pessoas. É algo que não é ruim, é algo que é até bom. Mas o grande problema tem sido que a banalização do politicamente correto. Por quê? Porque esse politicamente correto se tornou algo que está simplesmente banalizado. Então, o politicamente correto, se ele fosse exercido dentro de uma limitação, tudo bem. Mas o problema é que banalizaram esse politicamente correto. E aí, a partir daí, então, criou-se uma narrativa baseada nesse politicamente correto. Então, dentro desse modelo
de politicamente correto, criou-se o quê? Criou-se na sociedade uma nova moralidade, uma nova ética e uma nova forma de dizer o que é certo ou o que é errado. Ou seja, foi se criando uma narrativa que por trás dessa narrativa nós vemos a sutileza de Satanás. Ou seja, uma narrativa cujo intento é impedir a utilização de discursos, de pregações que venham de encontro aos interesses escusos de pessoas, de ideologias, cujos comportamentos não são contrários à palavra de Deus. Por exemplo, essa narrativa do politicamente correto, de não poder dizer, né, de não dar a sua opinião, então é exatamente para impedir pregações, discursos que venham combater certos comportamentos que são contrários à palavra de Deus. Então, essa narrativa que se criou-se, trata-se de uma narrativa que ardilosamente ela foi construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outros valores. Olha só a sutileza de Satanás ao utilizar a questão do politicamente correto. Então, dentro dessa narrativa, que repito que é uma narrativa diabólica e sutil, não tem espaço para a Bíblia. Os comportamentos que antes eram considerados imorais, como dissemos lá atrás, até mesmo para a própria sociedade, passaram a ser normalizados e não podem ser contestados. Por quê? Porque nessa narrativa do politicamente correto, conforme a imagem sugere, você não pode falar nada. Você simplesmente tem que ficar o quê? Calado. Porque dependendo do que você fala, você está ofendendo, você está fazendo discurso de ódio. Olha só a primeira imagem para você ver como é interessante nessas charges de quadrinhos. Na primeira imagem temos dois meninos conversando. E um diz assim, olha, eu gosto de ser negro. O outro diz, olha, que legal isso. E esse outro diz, olha, eu gosto de ser branco. E olha só o que o outro rapazinho fala, você é um racista. Quer dizer, ele pode dizer que gosta de ser negro, mas o outro não pode dizer que gosta de ser branco porque se torna um racismo. Continuando embaixo, ele diz, eu gosto de ser gay. O rapaz fala, que legal. E ele responde, eu gosto de ser hétero. O outro diz, você é homofóbico. Quer dizer, um pode dizer que gosta de ser gay, mas se o outro diz que gosta de ser hétero, está sendo homofóbico. Então você percebe que essa é a narrativa sutil e diabólica do politicamente correto, cujo objetivo é o quê? É calar a boca das pessoas. Principalmente calar a boca da Bíblia. Calar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela combate todos esses comportamentos. Então, você não pode falar contra, porque se você fala contra, você não está sendo politicamente correto. E não sendo politicamente correto, você está cometendo um quê? Você está cometendo um crime. Você vê isso hoje através de humoristas que antes faziam piada com certo grupo de pessoas e hoje tem que tomar cuidado para fazer piadas com certo grupo de pessoas, senão você está fugindo do politicamente correto, você está ofendendo, você está sendo homofóbico, você está sendo, você está atacando, você está disseminando ódio. Então, essa é uma narrativa que foi criada por Satanás de maneira sutil por trás dessa questão do politicamente correto. E aí nós temos o quê? Isso tudo gera uma criminalização da opinião. Ou seja, a opinião passou a ser criminalizada. Então, dentro dessa nova narrativa, criou-se uma ditadura da opinião. Ou seja, toda forma diferente de pensar, de falar e de agir, principalmente de falar, é criminalizada. Olha a imagem que você está vendo aí. Um soldado prendendo um possível pastor e dizendo, você está sendo preso porque você falou contra um homossexual. Ou seja, essa narrativa do politicamente correto trouxe essa criminalização da opinião. Ninguém pode dar opinião mais sobre nada. Então, nessa narrativa, não há, portanto, um espaço para cristãos conservadores. Então, hoje, se você fala contra o comportamento homossexual, você é homofóbico. Você está disseminando, fazendo discurso de ódio. Então, essa é a questão. Observamos que,
esse politicamente correto, todos aqueles que agem, né, como como o exemplo da imagem ali, falando contra o homossexual, na verdade contra o comportamento, as pessoas que fazem isso, elas precisam ser caladas, elas têm que ser execradas, têm que ser punidas, e caso insistam em combater a narrativa, têm que ser presas, porque estão disseminando discurso de ódio, estão sendo homofóbicos, estão atacando. Então tudo isso surge a partir da sutileza de Satanás em criar uma narrativa baseada no politicamente correto. Ninguém pode falar mais nada, ninguém pode dar a sua opinião. Tudo isso é o quê? Sutileza de Satanás nos últimos dias, exatamente para calar a palavra de Deus, para impedir que a palavra de Deus ela seja pregada conforme ela é. Pois bem, então nesse segundo tópico, a opinião se tornou um crime. E a Bíblia, ela sempre vai combater essas práticas. Mas dentro do politicamente correto, você não pode falar nada, porque senão se torna um crime. Essa é uma narrativa diabólica e sutil para calar aqueles que querem combater essas práticas pecaminosas. Pois bem, no terceiro tópico, nós temos que a Bíblia, dentro desse ataque, dessa sutileza de Satanás no ataque à Bíblia, na relativização da mesma, a Bíblia ela está sendo ameaçada pelo falso evangelho. Então, o que nós observamos? Dentro dessa desconstrução da palavra de Deus, nós vemos que a Bíblia ela fica ameaçada por um falso evangelho. Por quê? Porque a partir desse processo de desconstrução, de relativização, foram surgindo novas metodologias de interpretação da Bíblia. Ou seja, dentro dessa cultura de politicamente correto, se estabeleceu o quê? Se estabeleceu uma nova metodologia de interpretação da Bíblia. Ou seja, agora, nessa nova metodologia de interpretação, não importa o que o autor do texto bíblico escreveu ali. O que importa é o que o leitor do texto acha que está certo. Então, conforme a imagem sugere, é alguém que está lendo um texto. De repente, esse texto que o autor escreveu combatendo comportamentos pecaminosos, nessa nova metodologia de interpretação que surge a partir da relativização, a pessoa vai dizer assim, olha, isso aqui não é dessa forma que esse autor está escrevendo. Isso aqui não é desse jeito. Isso aqui não é assim. Então, nesse aspecto aí, para eles a Bíblia ela precisa ser o quê? Atualizada. A Bíblia precisa ser ressignificada. Para quê? Para que ela, a Bíblia, expresse a mesma linguagem dentro dessa nova configuração teológica cultural. Então, a relativização da Bíblia dentro desse processo de desconstrução dela, proporcionado por Satanás, trouxe uma nova configuração teológica. E nessa nova configuração teológica existe uma nova metodologia de interpretação. E nessa nova metodologia, aquilo não é do jeito que está escrito, é o que eu entendo, é o que eu acho que está certo. Então, sendo assim, a Bíblia ela precisa ser atualizada, tem que trazer um novo significado para ela. Para quê? Para que essas pessoas de comportamentos pecaminosos elas possam ser aceitadas pela palavra de Deus. Então, o que nós vemos aqui é que a Bíblia, nessa nova metodologia, ela precisa se ajustar a essa nova metodologia. E isso vai fazer o quê? Isso vai gerar um outro evangelho, o que Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 1:9. Se qualquer outra pessoa, mesmo um anjo do céu, aparecesse pregando um outro evangelho, seja o quê? Seja maldito. Esse é o outro evangelho, um evangelho light, um evangelho onde as pessoas podem viver como quiser. Mas para que isso aconteça, é preciso atualizar a Bíblia. Nós tivemos há pouco tempo na mídia um reverendo, pastor, não sei, dizendo exatamente isso, que vivemos um novo tempo, uma sociedade diferente e que a Bíblia precisa ser atualizada. E quando ele diz a Bíblia precisa ser atualizada, não é atualização em relação à linguagem, em relação à tradução, não. É uma atualização relacionada às doutrinas, relacionada exatamente aos ensinamentos. Precisa ser
trazer um novo significado para que essas pessoas elas possam ser encaixadas dentro da palavra de Deus. Olha só, e aí cria-se o quê? Cria-se um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo ele implica em renúncia ao pecado e aos comportamentos pecaminosos. Então o que nós observamos aqui, essa desconstrução da Bíblia a partir da relativização, ela vai trazer uma nova metodologia de interpretação. Essa nova metodologia vai trazer exatamente uma necessidade para eles de atualização da Bíblia, de trazer um novo significado para a Bíblia, e vai trazer também novas teologias. Então vão surgindo novas teologias, entre parênteses eu coloquei ali, né, entre aspas, bíblicas. Por quê? Porque esse outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo, que é o evangelho relativizado, que é um evangelho onde não existe o certo ou o errado, depende do ponto de vista, então esse outro evangelho que os adeptos desta era, né, insistem em implementar, promovem também o que? Novas teologias e novos modismos. Então nós temos aqui, nesse outro evangelho, que dentro dessa nova configuração teológica, o que acontece? O liberalismo ele é aplaudido, a libertinagem, e tudo isso passa a ser considerado normais. Então traz uma teologia de liberalismo teológico, a teologia liberal. Né? E essa teologia liberal, esta é uma corrente teológica que ela tem como premissa principal a negação da inspiração, da suficiência, da autoridade, da inerrância das Escrituras, ou seja, eles não creem que a Bíblia é a palavra de Deus, eles creem que a Bíblia contém a palavra de Deus, logo ela não é inspirada, ela não é suficiente, ela não tem autoridade, ela não é inerrante. Então, esse é o liberalismo teológico que surge a partir da relativização da Bíblia, uma teologia, uma nova teologia. E essa teologia do liberalismo teológico, ela expressa a ênfase no direito de definir os termos da fé sem ser constrangido por nenhuma autoridade externa, seja essa autoridade a igreja ou mesmo as escrituras. Eles podem definir a fé deles e o comportamento deles sem ser necessariamente constrangido pela própria palavra que combate o comportamento deles. Então, essas novas teologias bíblicas que nós vemos aí, vamos ver mais na frente, surge a partir exatamente desse processo de desconstrução da Bíblia que traz a relativização dela, e a partir da relativização, todas essas novas doutrinas, essas novas teologias, modismos, eles vão surgindo. Então, nessa nova configuração teológica aí, que nós vemos, da teologia liberal, né, os valores espirituais e morais absolutos da Bíblia são descartados. Não existem valores morais, não existem valores espirituais, eles são descartados. E dentro dessa nova configuração teológica, né, a partir da relativização da Bíblia, é que vai surgindo o que? A apologia, a teologia inclusiva, ao evangelho social, agora é evangelho coach, né? Acho que é coach que fala, ecumênico, o evangelho social, o evangelho homoafetivo. Inclusive, no caso da teologia inclusiva, existe até uma Bíblia própria, que a imagem dela eu coloquei para você ver. E essa é a imagem do movimento da teologia inclusiva. Não usem essa Bíblia. Nessa Bíblia, ela está completamente ressignificada. Textos que combatem o homossexualismo foram tirados ou modificados. Textos que combatem comportamentos imorais foram tirados ou modificados. Então, criou-se uma Bíblia própria, exatamente para dar um novo significado, uma atualizada naquilo que ela ensina contra comportamentos, para que os comportamentos deles sejam aceitos. Isso é o quê? Isso é uma sutileza de Satanás. Então, para esse grupo que relativizou a Bíblia, qualquer entendimento que seja contra essa nova configuração teológica, ela acaba sendo classificada como fundamentalista. A pessoa é classificada como fundamentalista, como um fascista, como homofóbico, como defensor de discurso de ódio. Qualquer coisa que você falar contra esse movimento, eles vão taxar você desse jeito aí. Então nós entendemos que isso tudo explica a censura pública e a perseguição que muitos cristãos estão sofrendo aí. Exatamente por quê?
porque estão combatendo esse processo de desconstrução da palavra a partir da relativização que dá origem a tudo isso que nós acabamos de falar aqui. Então, esse é a ameaça da Bíblia por esse falso evangelho. Um evangelho onde a pessoa ela pode servir, entre aspas, a Deus sem mudar de comportamento. Onde ela pode adorar, entre aspas, a Deus sem mudar de comportamento. Por quê? Porque tudo é relativo. Não existe essa questão mais de moralidade, de pecado, do certo ou do errado. E a Bíblia me apoia. Neste caso, uma Bíblia ressignificada, uma Bíblia atualizada nos seus conceitos, nos seus princípios de moralidade e de espiritualidade. Então, agora, o que nós podemos ter certeza é que em todo esse processo de desconstrução da Bíblia, proporcionado por Satanás desde os séculos passados, a Bíblia permanece de pé, a palavra de Deus permanece viva e vai permanecer. O que muitos estão conseguindo fazer é deturpá-la para ajustá-la aos seus comportamentos. Mas sabemos que a Bíblia, ela jamais será destruída. Pois bem, por quê? Porque a Bíblia, ela é e sempre será a palavra de Deus. Então a Bíblia, ela é suprema. E aí estamos no quarto tópico. Por que ela é suprema? Porque, primeiro, a Bíblia, ela foi revelada por Deus. A Bíblia, ela é a revelação de Deus à humanidade. Na Bíblia está toda a vontade de Deus para o homem em relação à moral dele, à santidade dele, à espiritualidade dele. Conforme a imagem sugere, a Bíblia nos foi dada por Deus. Foi Deus que nos deu a Bíblia, né? Usando os homens para escrevê-la. Então, qualquer tentativa de dar um novo significado para as suas doutrinas, ou atualizar as suas doutrinas para se ajustar a essa cultura pecaminosa do homem que está aí, deve ser pelos cristãos verdadeiros rejeitada e vista como uma heresia. Por quê? Porque a Bíblia ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia ela é a palavra de Deus revelada para o homem. Nela está tudo aquilo que Deus quer do homem em relação ao seu comportamento moral, o seu comportamento espiritual está ali na palavra de Deus. Então a Bíblia ela não pode e nunca deve ser ajustada a essa mentalidade de uma sociedade afastada de Deus. Ou seja, a Bíblia dada por Deus, revelada por Deus, ela condena o homossexualismo em todas as suas facetas. Então, dá um novo significado para isso. Uma atualizada nesse mandamento é exatamente o quê? Tirar aquilo que Deus quer que o homem faça. Então a Bíblia ela não pode se ajustar ao comportamento do homem, não. É o homem que precisa se ajustar à Bíblia. Então é o homem que precisa ajustar o seu comportamento à palavra de Deus. Então qualquer pessoa que prega ou ensina o contrário disso deve ser visto por nós como um falso profeta. Porque aquele que é um verdadeiro profeta, ele vai pregar a Bíblia como ela é. E a Bíblia condena o pecado. A Bíblia condena a imoralidade. E qualquer um que queira mudar isso, então pode ser perfeitamente considerado um falso profeta. Por quê? Porque ele não estará pregando a vontade de Deus, mas estará pregando a vontade do homem. Então, repito, não é a Bíblia que tem que se ajustar ao comportamento do homem. É o homem que tem que se ajustar à palavra de Deus e aos seus princípios. A Bíblia é suprema. Continua sendo suprema. Por quê? Porque além de ser revelada por Deus, a Bíblia ela foi inspirada por Deus. 2 Timóteo 3, 16, 17 vai mostrar isso para nós. E ali nós vemos que a inspiração da Bíblia é algo singular. O que é algo singular? É algo único, não tem igual. Nenhum outro livro na face da terra, por melhor que ele seja, por mais espetacular que ele seja, nenhum livro da face da terra pode ser colocado em pé de igualdade com a Bíblia. Nós temos muitos livros bons, de autores bons, livros seculares de autoajuda, de motivação, mas nenhum deles, por melhor que seja, jamais pode ser colocado em pé de igualdade com a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia foi inspirada por Deus. O homem hoje ele pode até receber de Deus alguma iluminação para dizer alguma coisa, para escrever alguma coisa, mas ninguém
pode dizer que foi inspirado por Deus da mesma forma que os escritores bíblicos foram. Não. A inspiração foram para esses homens. Hoje temos homens iluminados que recebem a iluminação da palavra. Mas dizer que foi inspirado como aqueles homens, não tem mais. Então nós observamos que essa é a razão por que a Bíblia possui inspiração divina. E ela está sobre todas as literaturas. Por quê? Porque as outras literaturas, ainda que bíblicas, livros bíblicos, não foram inspirados diretamente por Deus. Mas a Bíblia Sagrada, sim, ela foi inspirada por Deus. Os demais livros, a pessoa recebeu uma iluminação do que escrever, do que dizer. Mas a inspiração divina, ela é única. Por isso que a Bíblia Sagrada, ela é suprema. E ela continua sendo a palavra de Deus. Então, independente dos ataques do adversário contra a palavra de Deus, criando um processo de desconstrução a partir da relativização, que por sua vez vai trazer novas metodologias de interpretação, vai trazer novas teologias, vai trazer novos modismos, novos comportamentos, tudo contrário à palavra. A Bíblia, ela continua sendo a inerrante, a inefável, a inspiradora, a inspirada, a revelação, a infalível palavra de Deus e a atemporal palavra de Deus, porque ela continua sendo um livro que é um livro sobre todos os livros que existem na face da terra. Satanás vai continuar atacando, porque ele sabe que destruindo ela fisicamente não resolve, queimando como queimou no passado, proibindo como proibiu no passado, destruindo como destruiu no passado, ele sabe que não vai resolver. Então ele tenta agora uma nova estratégia. E essa nova estratégia é exatamente atacando diretamente as doutrinas da Bíblia, relativizando os seus princípios, relativizando os seus ensinamentos. Mas para aquele que conhece a palavra de Deus, ele sabe que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela nunca passa, ela continua sendo o quê? Continua sendo a mesma. Pois bem, irmãos, assim chegamos à conclusão da nossa lição. É uma lição bem rápida, não queremos demorar hoje. E qual deve ser a postura do cristão e da igreja em relação a esse ataque de Satanás contra a Bíblia, relativizando? Então, sendo a Bíblia a palavra de Deus, sendo a Bíblia o código de ética divino, sendo a Bíblia inerrante, infalível, atemporal, inspirada, revelação, então os valores dela são o quê? São irremovíveis. Aquilo que é pecado continua sendo pecado. Aquilo que sempre foi pecado, sempre continuará sendo pecado, ainda que a sociedade diga que não, ainda que esse movimento de relativização da Bíblia diga que não, mas para aqueles que sabem que a Bíblia é a palavra de Deus, ela continua sendo suprema. E aquilo que ela diz que é pecado, continuará sendo pecado. Então, qual deve ser a nossa postura? Primeiro, nós não podemos acatar nada que mutile a Bíblia por conta do politicamente correto. Ou seja, não é o politicamente correto que vai nos calar. Não é o politicamente correto que vai calar você. Aquilo que é errado vai continuar sendo errado. E aquilo que precisa ser apontado como errado, vai precisar ser apontado como errado. Nós não podemos nos deixar vencer pelo politicamente correto. Por quê? Porque a Bíblia está acima do politicamente correto. Segundo, não podemos rejeitar o que a ortodoxia, que é o ensinamento cristão, traz para nós. E não podemos substituir aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus dentro da ortodoxia, nós não podemos substituir pelas novas teologias que estão aí. Teologia inclusiva, teologia de libertação, teologia da prosperidade, enfim, teologia agora de um evangelho coach, de um evangelho social, um evangelho ecumênico, de um evangelho homoafetivo. Não. Nós não podemos rejeitar o que aprendemos da palavra de Deus e substituir aquilo que aprendemos por essas novas teologias, por esses novos modismos e por esse novo método de interpretação.
é interpretar conforme a palavra é e conforme o escritor escreveu, apontando o pecado como pecado, e não eu achando que não é pecado. E por último, nós precisamos estar dispostos com fé e coragem para pagarmos o preço pela fidelidade à palavra de Deus. Então você vai passar para o seu aluno que aquele que for fiel à palavra de Deus, ele tem que se preparar para pagar um preço. E pagar o preço muitas vezes implica em ser criminalizado, como vimos aqui. Mas se nós somos cristãos verdadeiros e nós cremos que a palavra de Deus é a revelação de Deus, é inerrante, é infalível, palavra de Deus, e que o que ela aponta como pecado sempre será pecado, então nós não podemos deixar de dar a nossa opinião, não podemos deixar de pregar, não podemos deixar de anunciar aquilo que é realmente o Evangelho, mas porém precisamos estar dispostos para pagarmos o preço se for necessário, para nos mantermos fiéis aos princípios morais e espirituais do verdadeiro Evangelho pregado por Cristo. Sendo assim, meus irmãos, nós chegamos ao final de mais uma lição. Hoje foi bem rápida. Esse próximo slide você vê o nosso contato. Lembrando os irmãos que nós não fazemos apenas ministração das lições da EBD, mas também atuamos em todas essas áreas que você está vendo aí no slide. Também, se você quiser receber gratuitamente o material que eu uso aqui para poder ministrar em PDF e em slide, entre em contato comigo aí pelo que você está vendo e eu vou ter o prazer de enviar gratuitamente para você. Também nós temos 2 grupos de WhatsApp, chamado Auxílio do Professor BD, Auxílio ao Professor da EBD, onde eu posto semanalmente esse material que eu uso. Se você quiser receber esse material pelo WhatsApp, na descrição desse vídeo haverá lá o link para os 2 grupos. Se você não conseguir entrar no grupo 1, com certeza você conseguirá entrar no grupo 2 e automaticamente você estará recebendo semanalmente esse material. Lembrando os irmãos também que, repito sempre, a nossa gravação é 100% amadora. Então você vai ouvir alguns sons externos aí de carro passando na rua, carro de som passando, mas nada que vai interferir no entendimento aí da lição. Não temos ainda um local adequado e nem equipamentos adequados para poder fazer a nossa gravação. Mas não vamos deixar de fazer por causa disso também, porque não atrapalha você entender a lição. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter uma excelente EBD nesse final de semana. E lembre-se de uma coisa, se o seu chamado é ensinar, então que haja dedicação ao ensino. Qualquer dúvida relacionada à lição, eu estou disponível no privado, conforme a descrição dos grupos de WhatsApp. Também convido você que ainda não conhece o nosso canal no YouTube a se inscrever, compartilhar, e para que mais irmãos sejam abençoados e alcançados por esse material que nós fazemos para ajudar os irmãos na ministração da EBD. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima semana, quando nós estudaremos a lição número 8, que será sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Que Deus abençoe a sua vida e até lá, em nome do Senhor Jesus Cristo.